que eles preparam uma pessoa bem elegante, bem bonita, bem ajeitada, e diz que aquele era o Jesus. Mas Isaías, no livro, no capítulo 53, ele mostra que Jesus não tinha aparência. A aparência de Jesus, para muitos, era insignificante. Jesus já nasceu sofrendo. Quando Maria se achou grávida pelo Espírito Santo, saíram as denúncias e quase que separa José de Maria, dizendo uma mentira, né? Dizendo que o filho não era de José. Tem uma lenda que diz que Maria teria se deitado com um soldado romano só para humilhar a Maria e humilhar Jesus, para dizer que ele não era divino. Ele já começa no sofrimento. Ele, quando nasce, ele não acha um lugar adequado para ser colocado ao nascer. É colocado em uma manjedoura. Naquela manjedoura onde ficavam os animais ali, naquela região, ele passou a primeira noite sem um berço confortável, sem parentes mais próximos, apesar que ali onde ele estava na Judéia tinha muitos parentes, mas não tinha vaga para Jesus. Tinha muita gente, estava tudo ocupado, mas para Jesus, naquela noite do seu nascimento, não havia espaço. Ele foi um homem marcado, tatuado espiritualmente falando, com a dor, com a tristeza. Ele não veio para ser lindo, ele veio para ser o Salvador. Os quadros que mostram aí a imagem de Jesus não retratam o homem de dores. O texto que nós lemos diz que ele era homem de dores, era aquele que era dado aos serviços. Desde pequeno Jesus já foi desprezado, e essa história ficou narrando pelo povo, dizendo que ele não era filho de José e que Maria teria traído a José, só para humilhar o Filho de Deus, só para escarnecer da graça que deveria chegar através do próprio Jesus, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhávamos para ele, mas nenhuma beleza. Os filmes mostram aí os galãs, né? representando Cristo, mas diz que ele não tinha aparência, que ele era um homem feio. Imagine, o Filho de Deus veio numa carcaça para mostrar a sua humanidade, para ver se as pessoas nos aceitavam com a aparência que ele estava ali, porque no céu ele é glorioso, no céu ele é lindo, no céu ele é o resplendor da glória de Deus. Mas quando nós vemos que ele nasce, e já nasce sendo humilhado, já nasce sendo perseguido, já nasce sendo rejeitado, Herodes tentou matar Jesus, ele teve que fugir para o Egito, para que a promessa de Deus, que havia sido anunciada por Isaías, fosse cumprida. E ainda diz o versículo aqui, mas nenhuma beleza havia para que nos agradássemos dele. Ele era desprezado. Irmãos, a gente ouve uma palavra ruim contra nós, a gente já fica chateado. Imagina Jesus que viveu o desprezo, a rejeição. Por quê? Por causa da história. Ele não é filho de José, e Maria traiu, e eles teve que carregar isso nas costas. Jesus teve que carregar isso, essa infâmia, essa calúnia, até a cruz.
Jesus sofreu como uma ovelha muda. Ele não revidou os sofrimentos. E ainda tem uma história que diz que os irmãos deles que nasceram depois dele, o primeiro filho de Maria foi Jesus, não gostavam dele. Judas, Simeão, as irmãs rejeitavam ele, porque a mãe falava que ele era filho de Deus. Os próprios irmãos renegavam Jesus. Os próprios irmãos blasfemavam contra Jesus. Os próprios irmãos deram as costas para aquele que era o primogênito de Maria. E eles sabiam, através de Maria, qual era a promessa que iria acontecer, porque ele livraria o seu povo dos seus pecados. Mas a própria família foram os maiores inimigos do Rei Jesus. Eles mandavam, eles ofendiam, eles desprezavam, mas o Filho de Deus, que aqui não sei se ele achou um banco, mas no céu ele tem um trono sagrado. Ele abriu mão do trono para resgatar a mim e a você. Inclusive os seus próprios irmãos também foram resgatados através da graça salvadora e vivificante da palavra de Deus, que é o próprio Jesus. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens de dores. Irmãos, o texto diz que Jesus era homem de dores, porque ele trabalhava pesado e porque ele também se machucava. Ele era machucado fisicamente no trabalho, mas também era machucado emocionalmente. As pessoas rejeitavam a Jesus. As pessoas, por causa dessa calúnia que eu citei aqui, rejeitavam Jesus. Mas Jesus seguiu no chamado de Deus, no seu ministério. Ele operou maravilhas, mas o seu ministério, quando ele se levantou dali do Jordão, depois de ser batizado por João Batista, começou o ministério dele. O ministério de João, seu primo, foi encerrado. João disse, ao me engano da minha memória, importa que ele cresça e que eu diminua. Só que o crescer de Jesus parece que era para baixo, irmãos, porque as pessoas não viam nele nenhuma aparência que agradasse. Homem de dores. Sabe, quem trabalha aqui na roça, que tem uma lida dura, né? Cortar lenha, hoje ninguém corta mais, né? Ir buscar água na fonte, ir buscar água no poço, ir buscar água numa lagoa. Hoje a gente já não faz, mas Jesus passou por tudo isso. Jesus, por seu primogênito, depois que José morre, ele assume a liderança da casa. José morre antes de ver Jesus operar as maravilhas, antes de ver Jesus realizar os seus milagres. Mas José, que era o pai adotivo de Jesus, cria que Jesus era o verdadeiro Filho de Deus, o unigênito do Pai. E por esse motivo, Jesus, ao invés de receber uma coroa de justiça, recebeu uma coroa de espinhos. Ao invés de receber, oh meu Deus, um vinho suave, recebeu um fel de amargura por nossa causa, por nosso motivo, porque nós, pecadores, nos afastamos de Deus e não existia ninguém, profeta, que pudesse nos alinhar com Deus. Não existia ninguém que pudesse nos livrar do fogo do inferno. Não existia ninguém que pudesse atravessar para o outro lado e nos resgatar com vida para morar nas mansões celestiais. Nós estávamos perdidos, irmãos. Nós estávamos cancelados no trono divino, porque nenhum se salvaria,
porque debaixo do céu não há nenhum nome acertado no seu nome de Jesus, que salva, que liberta, que cura, que restaura, que purifica, que santifica, que renova, que renasce, que reitera as suas promessas para nós. Jesus é tudo para nós. Jesus é tudo para nós. Nós só estamos aqui nesta congregação por causa de Jesus. Nós só estamos aqui neste culto, nesta noite, para quem trabalhou durante o dia, para quem fez atividades em casa, cuidou da comida, preparou a casa, preparou a cama, quem tem esposo não crente, cuidou do esposo antes de vir, ajeitou tudo para estar aqui. Tudo isso é por causa de Jesus. E estar aqui nesta noite é por causa de Jesus. Se tivesse outro ser aqui que não fosse Jesus, eu ia pedir licença e ir embora para casa. Porque Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Jesus é a porta. Jesus diz que a porta se abre e passa tranquilo. Mas aqueles que não são do aprisco não entrarão no aprisco de Jesus. Jesus é tudo para nós. Jesus é o nosso guia. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Irmãos, Jesus nunca soube que era dor no céu. Jesus tem os anjos, Ele tem os anjos que o servem. Jesus tem os anjos que o acompanham. O povo de Jericó, ali os anjos. Mas na hora que ele disse sim, eu vou descer, vou resgatar o povo, ele se destronou, ele teve que se esvaziar, e para cumprir o seu ministério foi necessário o Espírito Santo repousar sobre ele, porque o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregar boas novas aos cansados, aos fadigados, aqueles que estão na região da sombra da morte. Nasceu a luz. O que me entristece, irmãos, é que o tempo que nós estamos vivendo, nós estamos vendo a rejeição do Evangelho, os escândalos que estão acontecendo por aí, e também a diminuição da fé. A gente não ora mais como antigamente. A gente não jejuma mais como antigamente. A gente não adora mais como adorava antes. Eu me recordo que quando Jesus me aceitou na sua casa, tinha umas irmãs que estavam passando por algumas lutas. O círculo de oração começava das 8 da manhã e ia até as 10, de joelho. De 10 em diante até 11, 11 e meia, as irmãs tratavam sobre a palavra de Deus, sobre orientações espirituais que Deus dava, e já saía abençoado. Às vezes, no próprio círculo de oração, quem ia jejuando, consagrando, pedindo a Deus algo, alguns eram batizados com o Espírito Santo. Mas hoje em dia nós reduzimos o tempo de comunhão com Deus. Nós não conseguimos mais passar 2 horas com Deus. 2 horas com Deus. E aí tinha algumas irmãs que eu me lembro, do Leonice, por exemplo, ela, quando estava passando por lutas, ela ia para a igreja às 6 horas da manhã. Ficava das 6 da manhã até as 10 horas esperando a tocar da sineta. Porque sabia que a resposta e a solução era Jesus. Sabia que o socorro estava em Jesus. Tem gente que quer receber bênção sentado. Tem gente que esquece que precisa ir à luta. Precisa orar, precisa ler a Bíblia, precisa jejuar, precisa consagrar, precisa buscar o nome do Senhor, precisa ser santo. Não adianta eu estar aqui pregando para vocês e minha vida está toda errada.
Você é abençoado pela palavra e eu sou condenado porque não estou seguindo aquilo que estou pregando. A vida do cristão é uma vida fina, tênue. Nós andamos sobre a linha sem poder cair, porque nós não somos da terra, nós somos celestianos, fomos chamados para ir morar no céu. Deus nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos Deus, não. Não fui eu que aceitei Jesus, não. Foi Jesus que aceitou essa carcaça podre e me renovou, me transformou, me santificou, me deu um banho de glória e disse agora que eu sou parte da sua herança. Eu estou no seu testamento. Nós temos um testamento no céu assinado lá pelo sangue do Cordeiro, Filho de Deus, Filha de Deus, serva amada, servo fiel, vai morar no céu, vai viver com Cristo, vai reinar para todo sempre e vai gozar das mansões celestiais da Nova Jerusalém, para aqueles que permanecem firmes e inabaláveis. Eu estou falando isso, irmãos. O Espírito Santo me ensina a falar isso para você não desistir. Tem pessoas acomodadas na igreja, já se conformou com o mundo, não segue mais os padrões bíblicos da Assembleia de Deus de antigamente, não obedece mais os pastores, não ouve mais os pais, os bons conselhos dos pais. Mesmo os crentes têm pais que sabem dar bons conselhos, já não ouvem as mães, já não ajudam em casa, já não valoriza a comunhão. Salmo 133, algo bom e quão suave é que os irmãos vivem em comunhão. E claro que tem os temperamentos também, né? A gente tem que respeitar os temperamentos das pessoas, mas estar na presença de Deus com os nossos irmãos em Cristo, aleluia, não tem preço, irmãos. Ou melhor, tem preço. O preço foi o sangue de Jesus. O preço foi derramado no alto da cruz. Ao invés de dar um mel para Jesus, ao invés de darem uma salada de frutas para Jesus, deram fel, irmãos. Deram fel para Jesus. Ao invés de prepararem uma cama confortável para Ele, prepararam um madeiro que deveria ser para nós. Ao invés de nós reconhecer o nosso Deus e agradecer por Ele existir e por ter cuidado de nós, nós somos gratos porque o Senhor tem cuidado e é pastor. Se Jesus não fizesse mais nada por nós, mais nada nesse mundo por nós, nós já devemos ser gratos por tudo que Ele já fez. Porque a maior vitória que nós temos foi gravada na cruz do Calvário. Se eu fosse para a cruz do Calvário, tivesse pendurado lá, não daria certo, irmãos. Nós seríamos humilhados, machucados, mortos, e ao invés de ir para o céu, estaríamos no inferno. Mas quando Jesus de Nazaré foi colocado no túmulo de José de Samaria, José, fica mais fácil, porque eu não lembro o nome, Arimateia, né? José de Arimateia, foi colocado naquele túmulo. Os discípulos disseram: acabou. Acabou. Mas Jesus disse em um dos seus versículos da Bíblia que derrubasse esse corpo, 3 dias ele iria erguer e regaria de novo. Mas como Jesus falava por parábolas e a mente deles estava vedada, eles não entendiam a mensagem de Jesus. Só depois da ressurreição foi que eles passaram a entender o que Jesus estava dizendo. Alguns acreditavam em fantasmas, ou seja, em um corpo sem espírito, separado andando. Havia essa tradição lá também. É como se fala hoje, né? Hoje a gente não tem mais medo de passar pelo cemitério. Mas quando eu era criança,
criança, né? Criança e adolescente, que precisava passar por ali. Era terrível, irmãos. Era como se os mortos fossem sair. Aquelas lendas que inventavam para a gente. Mas só que aquele que morreu e morreu com Cristo está guardado. E aquele que morreu sem Cristo está perdido. Se você vê, por acaso, algum espírito mal andando, é demônio. É demônio. Não é alma de ninguém. Não é alma de ninguém, é demônio se disfarçando na pessoa para enganar aqueles que já estão perdidos, para inventar mentiras, palavras falsas, para induzir as pessoas a permanecer no erro. Porque no final da história, Deus quer a nossa alma. No final da história, o diabo quer a nossa alma. E nós estamos aqui numa batalha. Estamos aqui e todos os dias o diabo joga um laço, joga um embaraço, joga uma cilada, arma uma armadilha, joga o seu cordel para tentar nos medir, para nos destruir. Mas quem está firmado em Cristo conhece a voz do seu pastor, conhece a voz do cordeiro, que é cordeiro, mas fala como leão. Jesus é tudo para nós, irmãos. A gente só está aqui por Jesus. Eu não estou aqui por causa da pregação apenas. Estou aqui por Jesus. Porque, irmãos, um dia sem Jesus é um dia perdido. Um dia sem Jesus é um dia de risco. Um dia sem Jesus é um dia sem paz. Um dia sem Jesus é um dia sem alegria. Um dia sem Jesus é um dia sem o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, irmãos, o Pai já fez a sua obra no Antigo Testamento, enviou o Filho para dar sequência ao ministério. Interessante é que o Pai fez a sua obra no Antigo Testamento e ainda está fazendo hoje, fez trabalho em comum acordo. O Filho deixou de ser filho para ser cordeiro, para servir de sacrifício, irmãos. Você pegaria um parente seu que você ama e daria para sacrifício? Daria? Você sempre sabendo o que iria acontecer, porque tudo era revelado para Jesus, inclusive na transfiguração, como seria a morte dele anunciada. Você faria isso? Jesus foi fiel até a morte. E diz no texto bíblico, morte de cruz, que era uma morte dolorosa, terrível. Jesus teve a sua morte antecipada, porque ele não ficaria na cruz por mais de um período que ele ficou. Ele já tinha sofrido durante a noite, já tinha sido desbofetado, já tinha sido cuspido, já tinha sido escarnecido, mas ele permaneceu fiel. A quem procuras? A Jesus Nazareno. E os homens caíam. A quem procura? A Jesus Nazareno. Sou eu. Caíam, porque sou eu, é o nome do tetragrama, né? Eu sou o que sou. Jesus é o que é, e sempre será Deus. O mundo pode blasfemar, o mundo pode zombar, mas Jesus está sentado no trono, esperando o trono do cavalo branco, para descer e fazer o seu juízo na terra, e julgar os homens que não se arrependeram dos seus pecados, que não confessaram Jesus como Salvador, que rejeitaram, que perseguiram, que desprezaram, que zombaram do povo de Deus, que rasgaram as Bíblias, que perseguiram aqueles que estão na janela 340. Jesus, 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 Jesus,
Jesus. Jesus. Sem Jesus nós não somos nada. Jesus. Jesus. Por causa de Jesus, o Espírito Santo está aqui. Jesus ia subir para o céu, ia morar nas mansões celestiais, passou por todo o sofrimento. Ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos. Ou seja, na nossa linguagem, eu não vou deixar você sem pai. Eu não vou deixar você sem pai. Não vou te deixar você só. Não vou te abandonar. Jesus é o único que prepara um substituto da altura dele. Jesus é o único. E o que me incomoda, irmãos, o que me incomoda e me alegra ao mesmo tempo, é que o Espírito Santo é Deus. O Espírito de justiça é Deus. O Espírito da verdade é Deus. E ele perscruta a profundidade, né, de Deus. O Espírito Santo vai aonde ninguém pode ir e traz para nós as revelações divinas. Por quê? Porque o Espírito Santo, quando viu que Jesus iria para o céu, Jesus disse: não deixarei só, não deixarei órfão. Porque órfão, irmãos, qualquer um bate. Não tem pai, não tem mãe, qualquer um despreza. Mas quando é um filho de um rico, bem de vida, e souber que o filho é Jesus, o pai é Jesus, não toca. Só se Deus permitir. Eu lembro de Jó, né? Jó é um símbolo do sofrimento de Jesus. Jó era a caricatura de Jesus, mostrando que o pecado destrói, que o pecado rói, que o pecado fere, que o pecado mata e leva para o inferno. Nós precisamos ser mais crentes, irmãos. Precisamos voltar a orar. Precisamos voltar a buscar a palavra do Senhor. Precisamos nos alegrar mais em Deus. Precisamos de mais vigílias. Precisamos de mais ensino de oração. Precisamos de mais crentes jovens para levar o ensino de oração à frente. Nós estamos vendo os ensino de orações ratículos, pouco, pequeno. Faz uma reunião, você vê mais conversa durante o ensino de oração, durante o culto da igreja, do que ouvir a palavra de Deus. É tirando os outros do foco. Eu quero ouvir a palavra de Deus, eu preciso ouvir a palavra de Deus. Eu não posso sair daqui sem a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a espada do Espírito, que separa juntas e medulas. Precisamos dele, precisamos do Espírito Santo. E agora o Pai que está conosco é o Espírito Santo. E é interessante, Jesus, em vida terrena, nunca entrou em ninguém. O Pai, na vida terrena, também nunca, no seu ministério, não entrou em ninguém. Mas o Espírito Santo, que Jesus disse que enviaria, mora em mim, mora em nós, habita conosco, não nos deixarei só. Sabe aqueles dias difíceis que a gente passa? O Espírito Santo está conosco. Sabe aqueles dias alegres que nós temos? Lembra do Espírito Santo também, que ele está contigo. O Espírito Santo é o Criador também, junto com Jesus. O Espírito Santo é tão importante que lá em Gênesis capítulo número 1, a criação começa com ele também. No texto bíblico, que o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, né, pairava tipo uma pomba sobre as águas. Eu fico imaginando, irmãos, que quando Jesus estava Jesus o quê? Quando estava acontecendo esse negócio da criação, isso aqui é o planeta Terra, todo o planeta Terra, só tinha água de todos os lados, e o Espírito Santo cercava todas as águas, de tal forma, quando de repente a voz gritou: haja luz. A Trindade trabalha junta. Haja luz. Cada um tem uma missão específica e cada um já realizou.
Agora somos nós que estamos aqui na Boa Vista, na congregação da Boa Vista, que precisamos fazer a nossa parte. Todo recurso que nós precisamos para servir a Deus já está na nossa mão. Agora a gente não ora, a gente não busca, a gente não se humilha diante de Deus, a gente não lê a Bíblia, a gente não participa de vigília, a gente tem desculpas. Sábado vai ter uma vigília lá na sede. Não, vai ter uma festa não sei aonde, vai ter um bar lá não sei aonde, não sei aonde. A gente precisa procurar aquilo que é eterno, irmãos. Não estou dizendo que a gente não pode ter uma atividade física, mas entre a palavra de Deus, a oração, primeiro vem a nossa devoção por Cristo. Porque na hora nós somos acionados pela trombeta, quando a trombeta soar, só os salvos vão ouvir. Só os salvos vão ouvir. Aqueles que lavaram as suas vestes do sangue do Cordeiro vão ouvir. Vinde, benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que foi dado para nós. Eu quero encerrar, irmãos. Meu tempo já passou. Quero render graças a Deus por essa oportunidade. Quero louvar a Deus pela vida do meu pastor Samuel, meu pastor Raimundo. Eu preciso sentar com o Senhor para aprender. Ele sabe muito, mas ele nunca me ensina, viu? Já me falaram dele. Eu sei que é uma bênção, mas a gente nunca para conversar. Sempre. Eu quero louvar pela vida de vocês. É uma plena terça-feira. Vocês estão aqui adorando a Deus, com chuva sem chuva, com sol sem sol, mas sabendo que o sol da justiça está aqui, que Jesus está aqui. E a nossa caminhada para a igreja nunca é em vão, a não ser que nós vamos contra outras intenções. Mas se nosso coração está puro para ouvir a palavra de Deus falar conosco. Que Deus abençoe essa igreja, que este campo cresça. Foi uma luta entrar aqui, já entramos. Agora precisamos ganhar as almas. Precisamos conquistar o povo. O povo tem um coração duro, né? Mas o crente de joelho no chão tem uma marreta que quebra os corações. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.